Eu não tava brincando quando eu falei que tem muita obra o tempo inteiro aqui na rua. Eu coloquei o fermento pra fazer, mas eu coloquei hoje de manhã. E eu vou arrumar ele assim que eu voltar da loja. Tô indo abrir ela agora. Eu vou tentar fazer as dobras, moldar e colocar na geladeira antes de anoitecer. Não sei se eu vou conseguir. Eu já tenho que tentar fazer pão de novo, porque quando a gente faz focaccia, a gente come focaccia no almoço, na janta, no café da manhã. Então ela já acabou. Eu tenho que regular o expresso, mesmo não vindo muita gente. Hoje até que aumentou um pouquinho o movimento. Pouquinho, mas aumentou. Chuva e decoff não funciona muito bem. Chuva, decoff e quarentena. Decoff Augusta. Decoff Antônio Carlos. Esses dois são irmãos mais velhos do Decoff e Frei Caneca. Eles ainda estão fechados. A gente é praticamente a única loja que está aberta, porque a gente conseguiu não precisar chamar as baristas de volta para trabalhar. Eu quis dar uma passada na Paulista, porque eu fiquei sabendo que agora alguns escritórios podem voltar a funcionar em horário reduzido. Eu queria ver se isso afetou. E aumentou um pouco o movimento, mas o movimento está sempre aumentando, dia após dia. Eu queria ver como tava, porque aqui é muito diferente de lá. Lá a gente tem uma pegada residencial muito forte. Aqui é bem comercial e empresarial. Então eu queria entender melhor como que tava funcionando o movimento. Eu queria ver isso mais por curiosidade mesmo, né? Porque as lojas são muito próximas. A nossa loja e a da Augusta, que são as mais distantes, né? Antônio Carlos fica entre elas, tem uma distância de 1 quilômetro. Então, sei lá, vale a pena dar uma olhada pra ver como que estão os irmãos mais velhos. O cara tava com um saco na cabeça. Bom, o movimento tá aumentando de pouquinho em pouquinho. Hoje é sexta-feira e você vê que cada dia aparece um cliente que vinha e não sabia que estava aberto. Então tem muita gente na rua, mas é porque tem muita gente que mora por aqui. Então as pessoas estão respeitando, elas estão saindo de casa mais ou menos umas 2 ou 3 vezes na semana. Então demora para elas descobrirem que está aberto mesmo. Tá na hora de fazer o pão. Isso daí foi a autólise e já se passaram mais ou menos umas 2h30. Então eu deixei ele lá descansando, junto com o fermento no mesmo lugar. Eu coloquei ele, eu tirei o fermento lá de cima e eu deixei aqui no forno só com a luz ligada. Porque aí tipo, fica mais quentinho e aí ele já cresceu bem, porque ele não tava crescendo muito, porque hoje tá bem frio, né? Como eu deixei mais tempo em autólise, ele provavelmente ficou um pouquinho mais forte em relação à elasticidade. Tem uma coisa que eu botei a culpa 100% ontem na fermentação que ficou muito tempo aqui. Só que eu também acho que pode ter acontecido outra coisa. Eu posso ter hidratado demais ele, porque essa farinha não era a que eu usava. Eu usei aquele da Paulinha para fazer um dos primeiros pães aí que eu gravei, e eu tô usando essa farinha aqui agora. Teoricamente essa farinha aqui seria melhor do que aquela, mas só que eu acho que ela não aguentou a hidratação de 80% que eu fiz. Então agora eu vou pegar e fazer uma hidratação de mais ou menos 78% e ver se ele vai ficar mais maleável do que ficou da última vez.
Vamos misturar os dois. Agora eu vou deixar ele aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto pra colocar sal, mas aí eu vou fazer a mesma coisa. Enquanto isso, eu vou tirar o kombucha que ficou lá fora e ver se ele já tá bom de gás. O kombucha fantasma da Yasmin era de laranja e cravo, e esse que ficou aqui fora é de limão e gengibre. Teoricamente, com 5 dias, ele tem que estar muito gaseificado. Esse deu certo. Tá azedo? Que triste. Mas tá gostoso. Mas tá um pouquinho azedo. Mas tá gostoso, não tá ruim não. Tá gostoso. Mas o pão já tá mais ou menos umas 4 horas ali. E aí agora eu fiz as dobras, eu acho que de 20 em 20 minutos certinho. E agora ele cresceu e eu vou tentar moldar ele. E a massa ainda tava gosmenta. Não foi a melhor molda da minha vida, poderia ter ficado melhor, mas eu acho que realmente essa farinha ela não aguenta esse tipo de hidratação. Então tem que ficar bem mais baixo mesmo do que eu tava fazendo. O que provavelmente vai acontecer? Como ele não tem superfície, como eu não consegui criar tensão naquela parte de cima, ele provavelmente não vai crescer muito. Quando cortar com a gilete, ele não vai crescer tanto e não vai ficar com aquela orelha que normalmente fica. Aí agora, se ele não crescer, se ele crescer, mas crescer torto, significa que foi só a molda mesmo que deu errado. Se ele crescer meio achatado, significa que a fermentação ainda foi muito longa. Mas isso você só vai ver amanhã.